Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu realmente espero que sim. Hoje eu trago um caso curioso da cidade de Itapetininga, interior de São Paulo, que por um acaso é onde eu vivo. E esse caso seria Quando a Lenda Vira História, o caso Ramos de Azevedo em Itapetininga. E eu vou contar para vocês logo depois da vinheta, então roda a vinheta. Então, sem mais delongas, vamos aos fatos. Em Itapetininga existe uma curiosa tradição. Basta o prédio ser antigo, elegante, ter colunas, janelas altas ou algum detalhe, assim, um ar de imponência, para aparecer alguém dizendo que foi obra de Ramos de Azevedo. Geralmente, essas afirmações vêm acompanhadas de frases como: segundo consta, ou de acordo com informações confiáveis. Mas onde consta e informações de quem? Historiadores, pesquisadores ou curiosos? Ou deslumbrados e arqueologistas? Às vezes dá a impressão que o homem passou a vida inteira desenhando cada parede, cada janela e cada telhado da cidade. O problema é que a história não funciona por simpatia, tradição oral ou repetição. A história funciona por documentação. E quando a gente procura documentos, plantas, registros oficiais e estudos de patrimônio, a situação fica muito mais interessante que a lenda. O nome de Ramos de Azevedo realmente aparece ligado a Itapetininga. O caso mais conhecido é da antiga escola normal, que hoje se chama Escola Estadual Peixoto Gomide. Ela foi criada em 1894, uma parceria entre o coronel Fernando Prestes, pai de Júlio Prestes, e seu aliado político, Peixoto Gomide. Por quê? O coronel Fernando Prestes de Albuquerque queria trazer para Itapetininga a primeira escola de formação de professores do interior paulista. Só existia então a Caetano de Campos, na capital. E o local onde a escola foi construído é assim, interessante, porque não fica muito longe da estação ferroviária. Pois bem, a escola ela foi criada em 1894 e instalada em seu edifício definitivo no início do século XX. O conjunto escolar faz parte dos primeiros grandes projetos educacionais da República Paulista e está diretamente associado ao escritório de Ramos de Azevedo, que naquele período era responsável por boa parte das obras públicas do Estado. Mas existe uma diferença enorme entre afirmar que um edifício possui documentação que o vincula ao escritório de Ramos de Azevedo e afirmar que qualquer construção antiga da cidade saiu da sua prancheta. Nem todo prédio bonito é de Ramos de Azevedo. Nem toda construção eclética foi desenhada por ele. Nem toda obra do final do século XIX ou começo do século XX tem relação com seu escritório. Às vezes, o que existe é apenas uma repetição tão frequente que acaba ganhando aparência de verdade.
Alguém escreve uma vez, o outro repete, o terceiro publica no jornal, depois aparece numa palestra, numa postagem da internet, num grupo do Zap, numa conversa de esquina. E quando percebemos, a hipótese virou fato. Só que a história, meus amores, não deveria funcionar assim. Talvez a pergunta mais interessante não seja: foi Ramos de Azevedo que projetou esse prédio? Talvez a pergunta seja: por que sentimos tanta necessidade de atribuir tudo a um único nome famoso? Porque quando fazemos isso, apagamos outros engenheiros, construtores, artesãos, mestres de obras, desenhistas e profissionais que também participaram da formação da cidade. Como, por exemplo, a catedral aqui da cidade, Catedral Nossa Senhora dos Prazeres, que foi igreja matriz, ela foi projeto e construção de Benedito Calixto Neto. Mas a obsessão por encontrar um grande gênio para explicar tudo acaba transformando a própria cidade em um figurante de sua própria história. E, curiosamente, quando observamos alguns dos prédios mais frequentemente atribuídos a Ramos de Azevedo em Itapetininga, encontramos outro nome aparecendo com frequência: Abramo Sacco ou Abrão Sacco, imigrante italiano que deixou marcas profundas na paisagem da cidade. Por exemplo, o Palacete Brizola Neto, que, para quem não sabe, fica na esquina da rua Monsenhor Soares com o calçadão José Bonifácio. Atualmente é uma loja de celulares e afins, mas já foi a pastelaria do Zirong. O palacete é tradicionalmente associado ao trabalho do Abramo e costuma ser citado como uma das suas maiores obras. O edifício fazia parte de um conjunto que incluía também a confeitaria e sorveteria do Vadozinho, Salvador Brizola Neto. E aqui eu tenho lugar de fala porque ele era meu tio-avô. Ele era casado com a Ormezinda Silveira Brizola, que era a irmã da minha avó Tintina. Ele também tinha uma mesa de bilhar. E Vadozinho foi o dono do primeiro cinema aqui da cidade, que era o Cine Ideal, que mais tarde virou Cine Olana, depois Cine Itapetininga, e hoje é o estacionamento do João na frente do Clube Recreativo Itapetininga. Da mesma forma, a antiga residência de João Soares Hungria, que foi prefeito de Itapetininga e dono do moinho de beneficiamento de algodão, onde hoje é o Cofesa, costuma ser lembrada por construtores e estudiosos locais como uma das construções históricas mais importantes da cidade, inserida justamente neste contexto das grandes edificações produzidas pelos profissionais que atuavam em Itapetininga no começo do século XX. Ainda há referências que apontam uma possível participação de Abramo Sacco na construção da residência da família Silvestre Leitão, que fica atrás do Correio, aquela casa grande de esquina ao lado do antigo supermercado Pão de Mel. Nesse caso, porém, a documentação ainda parece insuficiente para uma afirmação categórica e exige cautela. E talvez essa seja exatamente a principal lição. Para alguns prédios faltam provas definitivas, isso não significa que possamos preencher as lacunas automaticamente com o nome mais famoso disponível.
tipo Ramos de Azevedo. A ausência de documentos não transforma uma hipótese em verdade. Pelo contrário, a falta de confirmação deveria nos tornar mais cuidadosos. O que muitas vezes acontece é um fenômeno curioso da memória urbana. Ramos de Azevedo se tornou um nome tão prestigiado na história paulista que passou a funcionar quase como uma explicação automática para qualquer edifício antigo e elegante, tanto da capital quanto no interior, mas mais no interior. Mas uma cidade não é construída por um único homem. Ela é construída por arquitetos famosos, construtores esquecidos, por engenheiros, mestres de obras, artesãos, imigrantes e trabalhadores cujos nomes raramente aparecem nas placas comemorativas. Talvez Itapetininga precise menos de novas lendas arquitetônicas e mais pesquisa histórica, porque reconhecer figuras como Abramo Sacco não diminui Ramos de Azevedo, muito pelo contrário. Significa devolver à cidade a complexidade de sua própria história. E, para concluir, digamos que, quando tudo vira obra de Ramos de Azevedo, a cidade deixa de contar a própria história e passa a repetir somente uma lenda. E aí, amores, vocês também já ouviram essa lenda urbana aqui da história da cidade? Se você é daqui. Se não é, provavelmente você não ouviu, mas fica aqui a dica. Nem tudo foi Ramos de Azevedo. Mas isso não tira o brilho e a importância dele. Mas vamos lembrar que aqui em Itapetininga, que em muita construção antiga tem a digital do Abramo Sacco. Bom, deixe seu comentário para me ajudar a fortalecer o canal. Seu like também é muito importante. Se você ainda não está inscrito e gosta do conteúdo, por favor, se inscreva, ative o sininho das notificações para receber cada vez que eu posto um vídeo. Eu agradeço de coração e até o nosso próximo vídeo.